Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, sexta-feira, 7ª semana do tempo pascal. Evangelho de São João, capítulo 21, versos 15 a 19. O drama da liturgia de hoje traz à reflexão fortes momentos de fidelidade a Jesus, tendo em conta a vida de Paulo apóstolo na primeira leitura e de Simão Pedro no Evangelho. São Paulo é considerado apóstolo como todos os demais e deixou belos exemplos de amor a Jesus Cristo. Desde a sua conversão, que lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e também capítulo 22. Hoje vemos que o seu testemunho está às vésperas de seu martírio. Enfrentou inúmeras dificuldades e desafios em seu campo de evangelização e a todos eles venceu, auxiliado com a graça de Deus. Curou inúmeras pessoas e ajudou com o processo de conversão a tantas outras mais. Tamanho foi o seu amor por Jesus Cristo que em outra passagem bíblica ele dirá: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. Procura vir ter comigo quanto antes. Citação de 2 Timóteo, capítulo 4, versos 8 e 7. Na outra ponta, no Evangelho, vemos Jesus dialogar com Simão Pedro a respeito de suas ovelhas. Algo que talvez, observando atentamente, pode fazer qualquer fiel tremer, visto que não se trata de uma conversa causal somente. Mas, olhando atentamente, vemos Jesus confirmar a Pedro a guarda de seus cordeiros, ovelhas e do seu redil. O que significa isso? Nos cordeiros enxergamos os fiéis, aqueles que são mais simples. Nas ovelhas enxergamos os pastores. No redil, a imagem da igreja de Jesus. Por esta ótica, veja se não é caso de estremecer a alma. Jesus está confiando a Pedro tudo isso. O diálogo se desenrola com a tríplice pergunta: Pedro, tu me amas? Ao que Simão Pedro responde: sim, mestre. Além de uma leitura relacionada com a tríplice negação de Pedro, notamos também que está próximo o Pentecostes, significando que Jesus, após a ressurreição, volta a anunciar que Pedro será o chefe dos apóstolos. Além de muitas nuances para esta reflexão, interessante perceber o quanto Jesus acredita em todas as pessoas, não importando o grau de sua intelectualidade, cultura ou erudição. Neste caso, Jesus confia o grande tesouro conquistado por ele mesmo a uma pessoa de simplicidade extrema, como é Simão Pedro. Entre alguns pontos, isso mostra que Jesus oferece possibilidades semelhantes a todas as pessoas, independente de quem ela seja. Vale a pena lembrar que Paulo apóstolo era uma pessoa que abominava a religião cristã, a tal ponto de mandar prender os cristãos, açoitá-los e por vezes autorizava mortes diversas. Bom, hoje sabemos que após sua conversão, Deus revelou a ele os mesmos segredos que revelou a todos os demais apóstolos. Notem que por vezes são as próprias pessoas que se auto-excluem da presença de Deus, dando inúmeras desculpas a fim de que fiquem longe de tantas graças que poderiam ser recebidas em suas vidas já no tempo presente. O chamado que Jesus fez na vida de Paulo, ou mesmo o chamado na vida de Simão Pedro, como é realizado hoje no Evangelho, quando Jesus diz: segue-me, é o mesmo chamado que faz a cada pessoa em toda a face da terra em nosso tempo presente. Mesmo que pareça uma enorme responsabilidade, como no caso de Simão Pedro, ninguém deve se preocupar, pois quem sempre irá realizar a obra na Igreja de Jesus Cristo
é o próprio Jesus. Simão Pedro, após ser interpelado por Jesus, compreendeu isso e se colocou à disposição, servindo-se de instrumento divino, a fim de ajudar muitas pessoas em todos os locais possíveis. Seja você também uma pessoa corajosa e destemida, e faça como os apóstolos citados na liturgia de hoje, São Paulo na primeira leitura e São Pedro na segunda leitura. Não importa se você é semelhante a São Paulo ou se você é semelhante a Simão Pedro. O importante é que você tenha a coragem suficiente de ouvir o chamado de Jesus em sua vida. Segue-me. Dizendo sim a este seguimento, o próprio Jesus irá auxiliá-lo em toda a sua missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.